de sermões há 2 semanas sobre os nomes de Deus. E um dos eles estavam em Agar. Quem encontra Deus como o Deus que me vê e me ouve em minha angústia. Eu ia pregar isso hoje, portanto, está na tela lá, mas ontem, no caminho para cá, recebi alguns telefonemas que me lembraram um e-mail que me puxou em outra direção. Então peço desculpas se este não é o sermão que você veio ouvir, mas vai ser outra coisa. Na verdade, nunca sei bem sobre o que vou pregar até me levantar e tipo de movimento do Espírito Santo e você meio que vai em uma certa direção. Então é um privilégio e um prazer estar com você. Eu quero agradecer ao pastor e sua esposa por sua graciosa hospitalidade ontem à noite e esta noite, e eu agradeço pelo carinho bem-vindo que você me deu até agora. Trago saudações de minha esposa de volta em Berrien Springs, e onde aparentemente o sol não brilha como aqui. Tivemos neve cerca de 10 dias atrás, então estamos ansiosos. As notícias dizem haverá primavera mais tarde este ano para nós, pelo menos. Então é bom vir aqui. Minha esposa realmente odeia quando eu vou para a África em janeiro. Janeiro é a época mais barata para viajar para a África. E ela odeia quando eu vou para ID. Conhece a Tanzânia ou Moçambique ou a África do Sul. E voltou com um bronzeado, e ela está bronzeada de tirar a neve com a pá em Berrien Springs. Então comparamos as notas e ela disse: bem, talvez você não precise viajar para a África em janeiro. Diga bem, isso nos economiza dinheiro. E ela diz: bem, não salva minhas costas enquanto estou limpando a neve. Então é bom estar com você aqui hoje, e o sermão hoje vai ser como nossa irmã Abigail leu para nós, sobre livrar-nos do mal. Eu só quero dizer algumas coisas sobre o tipo de minha filosofia de pregação. E isso surgiu ao longo dos anos e é assim: se você é um pastor em um pequeno distrito rural como eu servi na Grã-Bretanha e em Minnesota, se você é um pastor com 3 igrejas, e cada uma de suas igrejas tem cerca de 100 membros, então você tem 300 membros no total em sua congregação. Esses membros gastam em média cerca de 4 horas um dia absorvendo influências seculares, seja música NPR, Hollywood, na internet. Seu membro médio gasta cerca de 4 horas por dia, e essa é uma estimativa conservadora, absorvendo as vozes deste mundo, o que significa que diariamente seus membros estão tendo cerca de 1.200 horas de a influência do material secular está moldando seus membros, pensando diariamente o vezes que por um tiro sábado. Vamos supor que seus membros sejam livres de mídia todos em todos os sábados, que deixam você com 313 dias do ano, o que significa que seus membros estão sendo moldados em 375.000 horas, no mínimo, de influência em PA ao longo do ano. São muitas horas, é muita formação, é muito. Resultado disso, significa que nossos membros estão absorvendo inconscientemente uma visão de mundo secular e anti-Deus, sem nem mesmo perceber. Um pregador: você tem 52 sábados do ano, dos quais 2 estão em reuniões campais, 4 são comunhões, 3 estão de férias, o que te deixa 43 sábados restantes divididos entre as 3 igrejas, 3 distritos da igreja. Você está reduzido a cerca de 13 sábados por ano para pregar. Quando você resume tudo, e se você pregar por 45 minutos, isso lhe dá cerca de 10 horas para pregar. E se você pregar uma série de sermões, digamos que eu conheço a vida de Saul ou a vida de David ou qualquer que seja o caso, você pode apenas pregar cerca de 12 horas de material original no ano, contra um efeito líquido de cerca de 375.000 horas de influência em pé. Então você meio que pesou na balança e disse: Senhor, sobre o que vou pregar, porque não podemos nos dar ao luxo de falar sobre mais calor no púlpito. Você sabe que nossa pregação precisa ser como um tiro de franco atirador, precisa ser direta e verdadeira e atingir o alvo todas as vezes. Não podemos nos dar ao luxo de não pregar sermões que vão direto ao ponto e vão ao coração de o assunto, porque há muita influência ímpia entrando no coração e na mente de cada congregação diariamente e semanalmente. Portanto, se os sermões acabam sendo diretos e contundentes e direto ao ponto, é porque Satanás é direto ao ponto e contundente. E se você não percebeu isso com os telefones celulares em nossos bolsos, nossos filhos estão sob ataque de Satanás 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exceto quando estão dormindo, nossos filhos com seus telefones celulares estão sob ataque 24 horas por dia, 7 dias por semana, como nunca vimos nas gerações anteriores. Satanás é um ataque total da imprensa aos nossos filhos acontecendo agora.
E eles estão sendo assaltados por influências e tentações que nunca foram consideradas possíveis quando eu estava crescendo. Por isso não podemos nos dar ao luxo de mexer no púlpito, não podemos nos dar ao luxo de saber fazer cócegas em alguns ouvidos que coçam lá fora, não podemos nos dar ao luxo de falar com doces ou para falar doces banalidades. Os russos chamam de la underscore usher. Significa espaguete nas orelhas, mas não podemos nos dar ao luxo de dizer palavras doces ou plétatus doces em um púlpito, porque o tempo é almas curtas são preciosas e Satanás está em guerra com o povo de Deus. Portanto, vou falar hoje sobre um tópico sobre o qual não planejava falar. Pedi ao pastor esta manhã para imprimir algo para mim e obrigado, pastor, para isso eu ia falar sobre Agar encontrando o Deus que vê pelo poço. O fato de servirmos ao Deus que nos vê e ouve em nossa angústia, ele nos vê, ele nos ouve e nos livra. Até um adolescente fugitivo como Agar. Mas vou falar hoje sobre outro tópico inteiramente. Vamos comprar nossas cabeças. Convide a presença de Deus entre nós. Pai Celestial, ao entrarmos em sua casa, eu peço que você entre em nossos corações hoje. Pai, eu oro para que Jesus não seja deixado batendo na porta de nossas casas ou de nossos corações, mas eu oro, Pai, hoje, nossos olhos serão tirados dos problemas deste mundo e nossa fé será renovada, nossa fé será aprofundada, nosso testemunho brilhará mais forte para você. Pai, à medida que passamos por nossa culto de hoje, e o que eu agradeço pela beleza da música, eu agradeço pela escritura, comendo a chance de retribuir com a riqueza que você nos deu, e eu oro, Pai, para que eu sirva pão fresco, pão que será carne para a alma de cada pessoa presente aqui hoje ou aqueles que assistem online. Obrigado, Pai, por ouvir esta oração. Em nome de Jesus eu peço, amém. Então um aluno liga e diz que não consigo dormir à noite, e minha resposta é: bem, o que está acontecendo? E o aluno diz: toda vez que eu vá para a cama uma força vem sobre mim e se impõe sobre mim. É uma aluna. E então eu perguntei: bem, o que exatamente está acontecendo? E então a história continua: bem, é como um sal físico. Todas as noites eu não posso durmo à noite e tenho pavor de ir para a cama à noite por causa do que é o que sei que vai acontecer comigo. E onde você está agora? Estou estudando no seminário. Ou uma jovem que é feliz, bem ajustada, de 13 anos, sua mãe encontra uma fenda noturna em seus pulsos e não há nenhuma razão aparente para isso. E você diz por que isso está acontecendo, e a menina não pode dar nenhuma razão por que isso está acontecendo, ela apenas sente sua compulsão de fazer isso para seu corpo. Ou um jovem que está com medo de dormir porque o que pode acontecer com ele durante a noite, e você remove as camadas e descobre que ele está se entregando a todos os tipos de coisas que não podem ser mencionadas do púlpito, indo muito longe de volta em sua vida. E então você descobre que seu tio o agrediu quando ele era um menino. E desde então ele está em busca de um relacionamento significativo. Nos perguntamos por que essas coisas estão acontecendo. Porque pode ser qualquer pessoa nesta igreja. Porque essas coisas estão acontecendo porque os adventistas estão experimentando ataques demoníacos. Porque os adventistas estão experimentando a mão de Satanás alcançando suas casas, em vez da mão de Deus. Esses casos não são abstratos, são reais, são recentes. São pessoas, bem, você provavelmente não os conhece, mas eu os conheço. Porque isso está acontecendo bem por muitos anos. Nós no Ocidente presumimos que talvez Satanás seja como uma figura de imaginação primitiva ou superstição. Satanás aparece como uma pequena figura. Você conhece personagens de desenhos animados? Ele tem um tridente e ele tem 2 caudas e um chifre longo, e a sociedade ocidental tira sarro disso. E nós esperamos que não, mas muitas pessoas na América comemoram o Halloween e vão pedir doces ou travessuras de porta em porta e se vestem como gulas e demônios e tudo mais o resto. Eles acham que é tudo muito divertido. E nossos filhos enchem suas mentes com livros que vêm de fontes ímpias e fontes poluídas, e nós assistimos em filmes de Hollywood que realmente não tem lugar no reino de Deus e pensamos que não nos afeta. E com certeza afeta, e o resultado líquido é que mais e mais adventistas no Ocidente estão lutando sob o ataque satânico. E é um equívoco fatal presumir que não somos o objeto do ataque de Deus que conhecemos quando falamos sobre isso esta manhã em Revelação da Escola Sabatina 12:17. O versículo mais famoso no Adventismo: Satanás foi o que com a mulher e saiu para fazer que guerra com o remanescente de seus filhos. Então
Satanás está em guerra com você e comigo, ele está em guerra com sua família. Seu propósito é destruir seu casamento para destruir seus filhos e destruir sua saúde. Ele não quer apenas destruir para matar, ele quer infligir tanta dor e sofrimento quanto puder no processo, porque é quem ele é. Ele não é alguém invenção de um passado supersticioso, ele é um ser pessoal literalmente malévolo que procura destruir você e eu, e ele é muito mais poderoso do que qualquer um de nós, quer estejamos unidos ou divididos, é muito mais fatal do que nós, se olharmos, sabemos pela Bíblia. Na verdade, há muitos casos na Bíblia de pessoas tementes a Deus que sofreram ataque satânico direto. O exemplo mais famoso na pessoa idosa de alguém que foi atacado por Satanás é que Job e Job perderam seus animais, ele perdeu seus dromedários, seus camelos, seus burros, suas ovelhas, seus bois, ele perdeu seus filhos. E ele perdeu seu casamento, em grande parte seu relacionamento com sua esposa. Não era tão bom, era maldito Deus e eu, ela disse. Porque você está se apegando à sua fé, e então este é um exemplo do que você pode chamar de assédio satânico, Satanás assediando o povo de Deus para quebrar sua fé. Seu propósito não é apenas matá-lo por toda a eternidade, mas seu propósito é privá-lo da esperança nesta vida também. E então Satanás ataca o trabalho para quebrar sua fé. Conhecemos muito bem a história, convido vocês a virarem suas Bíblias e não há texto na tela hoje a não ser 2 Coríntios 12 e versículo 7a. Outro exemplo de um homem que foi atacado por Satanás. Agora 2 Coríntios 12 e 2 Coríntios 11 e 12, onde o apóstolo Paulo está falando de forma autobiográfica, ele está falando sobre como era ser um apóstolo, porque há pessoas na igreja de Corinto que dizem que queremos ouvir Apolo, o superapóstolo, porque deveríamos ouvir Paulo, porque Paulo escreve essas ótimas cartas, mas quando ele fala, ele é um fraco. Quero dizer, sabemos que Paulo era um grande teólogo, mas quando ele falava, ninguém realmente queria ouvi-lo. Lemos isso no livro de Coríntios 2. Coríntios, e então Paulo em 2 Coríntios 11 e 12 é defendendo seu apostolado, e em 2 Coríntios 12 e versículo 2, siga-me em sua Bíblia. Segunda coisa, 2 Coríntios 12 e versículo 2 diz que conheço uma pessoa em Cristo que há 14 anos foi arrebatada para o que céu? O que céu? O terceiro céu. E você se pergunta: o que exatamente Paulo está falando sobre o que é o terceiro céu? Bem, você já ouviu falar dos 7 céus? Sim, eu estava no 7º céu. Agora, de onde vem essa linguagem? Bem, no misticismo judaico eles acreditam que havia 7 céus e Deus morava no 7º céu, e os anjos caídos foram aprisionados em um desses céus, e o depósito de chuva e mata um granizo e neve estava em um dos outros céus, provavelmente conhecido como Michigan, e então havia 7 céus lá, certo? Certamente não na Carolina do Norte, talvez seja onde os demônios foram mantidos, eu não sei. Mas ele foi mantido, que Deus estava no 7º céu, e os místicos judeus queriam entrar na presença de Deus para que eles tivessem um pergaminho com 7 células. Isso soa como um sino para qualquer adventista, uma caveira, um pergaminho com 7 células nele. Sim, e se você quebrou um selo, haverá uma senha sob aquele selo, e para ir para a primeira metade, quando você quebrou um selo e os anjos guardando os portais para o céu, Elvis Presley cantou sobre isso. Não eram os portais, então você quebrou um selo e chegou ao 2º céu, e quebrou o 2º selo, você chegou ao 3º céu, e assim por diante até quebrar o 7º selo. E você entra na presença de Deus. E há casos bem conhecidos e bem documentados de rabinos judeus fazendo essas viagens místicas. Eles jejuam, eles rezam, eles tomam drogas essencialmente alucinantes, como os Beatles tomando LSD na Índia, para não fique chapado, mas para se encontrar com seres espirituais. Desculpe, eles tomariam essas drogas e iriam fazer uma viagem, e quando você chegasse ao 7º céu, é onde você encontra Deus. E então Paulo, ele diz: eu conheço uma pessoa que foi pega em Cristo ao 3º céu. Ele está falando sobre uma viagem estática ao céu. É interessante que no misticismo judaico temos um pergaminho e estamos tentando quebrar os 7 céus para entrar na presença de Deus. Estava no livro de Revelação do capítulo 4, 5, 6 e 7. Também temos um pergaminho com 7 céus, mas não somos nós tentando entrar na presença de Deus. O pergaminho é dado a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e ele quebra os céus, e por o 7º céu é ele invadindo a humanidade na segunda vinda
Então os judeus tentam entrar na presença de Deus, mas no livro da Revelação a coisa toda é invertida. Agora Deus está entrando na história humana com a segunda vinda. Então é Deus quem tem o controle da história, não nós. E então Paulo fala de forma autobiográfica. Ele diz no versículo 4, diz que fui arrebatado para o paraíso. Paraíso é uma palavra persa, significa um jardim do mundo completo. Ok, é uma palavra solitária que funciona. Na Bíblia significa um jardim de 4 mundos. Significa, por exemplo, o jardim do Éden. Fui arrebatado para o paraíso e ouvi coisas que não devem ser ditas, que nenhum mortal tem permissão para falar. Versículo 7, ele diz: mesmo considerando o caráter excepcional das revelações, portanto, para me impedir de sendo muito orgulhoso ou muito exaltado, um espinho foi-me dado na carne. Vocês já ouviram falar do espinho na carne? Paulo tinha um espinho na carne. Sim, ele continua dizendo: um mensageiro de Satanás para me atormentar, para me impedir de, estando muito eufórico ou orgulhoso, 3 vezes apelei ao Senhor sobre isso para que isso me deixasse, mas ele me disse que minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E, portanto, o apóstolo Paulo tem uma educação brilhante. É um mundo educação de classe com um rabino chamado Gamaliel II, que foi um dos maiores rabinos do primeiro século. Ele é um hebreu dos hebreus, um judeu dos judeus da tribo de Benjamim. Seus pais são benjaminitas orgulhosos. Porque o chamaram de Saul? Porque o primeiro rei de Israel era um benjamita e seu nome era Saul. Então eles estão orgulhosos de sua história tribal. Ele está orgulhoso de sua história étnica como judeu. Ele está orgulhoso das tradições dos judeus, sendo mais zeloso pelas tradições dos judeus e muitas de suas próprias idade. Ele estava avançando no judaísmo além de muitos de nós outros de sua idade. Ele era a estrela em ascensão do judaísmo na época de Jesus. E ele teve uma educação de classe mundial e Deus lhe deu uma experiência, uma série de revelações de Deus que ninguém mais teve recebido na história. Mas para impedi-lo de ser orgulhoso demais, isso é, impedir que Paulo dependa de sua educação brilhante ou de sua lógica de pensamento e ministério, Deus lhe dá um espinho na carne para manter Paulo dependente dele. E o que é esse pensamento na carne? Literalmente o texto diz: um mensageiro de Satanás para me atormentar. E nós dizemos bem o que era aquele espinho na carne. Foi visão ruim. Sim, achamos que Paulo tinha visão ruim. Sabemos disso porque ele não escreveu suas próprias cartas. Um secretário as escreveria e no final de seu livro ele diria: eu, Paulo, escrevo estas saudações de próprio punho. Sabemos que ele não era um bom orador. Vemos que no livro de 2 Coríntios pensamos que ele tinha um manco de algumas das outras histórias do apóstolo. O que era esse espinho na carne? E nós contornamos a moreira dizendo qual era o pensamento na carne, mas o texto explica o que era o pensamento na carne. Diz: um mensageiro de Satanás para me atormentar. E essa palavra mensageiro é como nossas versões em inglês traduzem a palavra angelos, que é a palavra anjo. Então Deus permitiu, a tradução literal é: Deus permitiu que um anjo de Satanás o atormentasse. Então o espinho na carne não é necessariamente visão ruim ou pobre caligrafia. A tradução literal, o texto é: Deus permitiu um anjo de Satanás. É o que diz o grego angelos para Satanás, um anjo de Satanás para atormentar Paulo. Por quê? Porque se é um anjo de Satanás que está atormentando Paulo, então Satanás percebe sua necessidade de Jesus diariamente. Não importa o quão bem educado ele é, não importa qual seja o seu passado, não há nada que ele possa fazer diante de um demônio. Portanto, Deus permite que um demônio assedie Paulo para que ele aprenda a depender de Deus. Tailândia. Há alguns anos atrás ela tinha um doutorado em antropologia humana pela Universidade da Dinamarca da Holanda para Amsterdã e ela estava estudando com uma jovem tailandesa e ela chegou ao ponto nos estudos. E ela olhou para esta jovem tailandesa e ela disse que iria: você gosta de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E a tailandesa olhou para ela e seu rosto se contorceu e esta voz saiu e disse: você não pode ficar com ela, ela é minha. Nesse ponto o missionário percebeu que isso não era só uma questão de uma série de estudos bíblicos. Esta menina estava possuída por um demônio. O demônio disse: esta menina pertence a mim e você não pode tê-la. E naquele momento, diz a missionária, para mim, ela disse como uma missionária, ela disse que minha educação foi pela janela. Fato de que era um missionário saiu pela janela. Meu treinamento saiu pela janela. Tudo o que importava era o nome de Jesus Cristo. Essa é a única coisa que os demônios respeitam. E então temos o apóstolo Paulo que
Experimenta o que chamamos de assédio e então você tem que recorrer a Peter. Mateus 16. Esta é uma passagem muito famosa e muitos de vocês devem estar familiarizados com o que acontece aqui. Jesus tem ensinado repetidamente aos discípulos que ele irá para Jerusalém, ele será entregue aos gentios, ele será levado a julgamento, ele vai ser executado e ele vai ser crucificado, então ele vai ressuscitar. E o texto para o grego implica que Jesus está repetidamente ensinando isso aos discípulos, que se ele não entendeu esta manhã eu vou te dizer esta tarde, se você não entendeu esta tarde eu vou te contar esta noite só para ter certeza que você entendeu a mensagem. Mas Peter não quer ouvir esta mensagem de Jesus porque ele sonha em ser o principal ministro no reino de Deus. Ele não. Judas pode ser o tesoureiro, mas Peter quer ser o primeiro-ministro. E ele não precisa de um Messias moribundo, então diz. 1 Mateus 16 e versículo 22, siga-me em suas Bíblias, diz que Peter o levou, isso é, Jesus de lado, e começou a repreendê-lo dizendo: Deus me livre, Senhor. Isso nunca deve acontecer com você. E aquele verbo repreender, em hebraico e em grego, toda vez que esse verbo é usado nos sinóticos, isso é Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, é quando Jesus é falando com um espírito, Jesus repreende os espíritos, ele não fala com eles, ele os repreende. E então quando Mateus diz que Pedro começou a repreender Jesus, a implicação é que Pedro pensa que Jesus está falando sobre a inspiração satânica, e Jesus se volta para Pedro e não me diz: Pedro, que falando de inspiração satânica é você. E Pedro, Jesus diz a Pedro: fique atrás de mim, que Satanás. Então neste caso aqui temos mais do que assédio, aqui temos um discípulo que está contradizendo os ensinamentos claros de Jesus. E quando um discípulo contradiz os ensinamentos simples dos professores de Jesus, ele está involuntariamente permitindo que Satanás fale através dele, e é por isso que no capítulo 3 de Tiago nos é dito que aqueles que presumem ensinar são julgados com mais severidade do que aqueles que não ensinam, porque se você vai ensinar, represente Deus nos púlpitos e você vai pregar a palavra de Deus, você precisa ter certeza de que o que está dizendo é a verdade do Evangelho e, portanto, quando um discípulo de Jesus conscientemente contradiz deliberadamente, conscientemente os ensinamentos de Jesus, se você percebe isso ou não, você está permitindo que Satanás trabalhe através de você naquele momento, que é conhecido como opressão, onde um pecado intencional e acalentado permitiu que Satanás controlasse um aspecto do seu ser. Passem por esse tempo juntos. E então você tem Judas. Abra em João capítulo 6 e versículo 17. Agora no Evangelho de João você não tem Jesus comendo o pão e o vinho, ok? Você consegue isso em Mateus, Marcos e Lucas no cenáculo. Em João Evangelho você tem um longo sermão no cenáculo que é João 13 e 17, mas em João capítulo 6 você tem Jesus falando sobre comer a carne do sangue do Filho do Homem, a carne do Filho do Homem, e beber seu sangue, etc. E meu carne é sangue verdadeiro e meu sangue é bebida verdadeira, etc. É aqui que você consegue o pão e o vinho no Evangelho de João. Então o começo de seu ministério não está no fim, e muitos de seus discípulos o abandonam, eles não podem aceitar isso. Você realmente fala sobre canibalismo aqui, Jesus, e muitos dos discípulos o abandonam. Versículo 66 ali, João 6,66 diz: por causa disso muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Muitos de seus discípulos deixaram Jesus naquele momento, e Jesus disse aos 12: você também deseja ir embora? E Simão Pedro respondeu a ele, versículo 68: Senhor, a quem podemos ir? Você tem as palavras da vida eterna, nós passamos a acreditar e saber que você é o Santo de Deus. E Jesus respondeu no versículo 70, e ele disse: eu não escolhi vocês os 12, mas um de vocês, ou literalmente, em um de vocês é um demônio. A palavra é diabolos. Você obtém a palavra diabólico porque ele estava falando de Judá, filho de Simão Iscariotes, embora ele fosse um dos 12, ele ia traí-lo. Então Jesus diz aos 12: em um de vocês há um diabolos. Agora, se vocês fossem os 12 e estivessem decidindo sobre o tesoureiro dos 12, porque Judas era o tesoureiro, que seria a escolha lógica para o tesoureiro dos 12, apenas pense nos discípulos que seriam a escolha lógica. Matthew, exatamente porque Matthew era um agente da IRS. Sim, não estou dizendo que eles estão todos cheios de demônios, mas ele era um agente da IRS. Matthew foi a escolha lógica porque Matthew sabia como lidar com dinheiro, mas
Eles escolheram Judas. Sabemos que Judas segurava a bolsa comum. Leia sobre isso em João capítulo 13, quando a mulher quebra o frasco de perfume e coloca nos pés de Jesus, e Judas diz: bem, esse dinheiro poderia ter sido vendido. Isso perfume poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Mas então João disse: bem, na verdade ele era um ladrão e costumava roubar da bolsa comum. Agora o que isso te diz é que por 3 anos e meio, Judas, como o tesouro dos discípulos, estava desviando dinheiro da bolsa comum. E ninguém o pegou em todas as suas discussões sobre quem era o maior no reino de Deus. Não há registro dos discípulos vindo a Jesus e reclamando que os relatórios de despesas não estão somando mais. Então Judas se escondeu dos outros 11 discípulos. Seu desfalque: ele era um criminoso de colarinho branco, e ninguém percebeu o que diz que ele era muito bom no que fazia até na ceia do Senhor em João 13. E Jesus diz: vai e faça o que você vai ter que fazer. Os outros não têm ideia do que Judas vai fazer quando sai para trazer os soldados para prender Jesus. E então Judas foi, você pode dizer, o tesoureiro da conferência. Eu não conheço o tesoureiro da sua conferência. Eu não estou fazendo qualquer comentário se ele ou ela está possuído por um demônio, mas o ponto sobre isso é que você pode estar envolvido em um serviço de tempo integral para Deus e ainda pode ter uma presença demoníaca em sua vida. E de todos os 12 você percebe que Jesus nunca falhou em expulsar um demônio, onde quer que fosse, mas ele nunca expulsou o demônio de Judas, porque Judas nunca pediu ajuda. E a atração do ocultismo, a atração fundamental do ocultismo. Se você está lidando com o Islã popular ou budismo, ou se você está lidando com o ocultismo no Ocidente, a atração fundamental do ocultismo é que ele lhe dá conhecimento e poder sem responsabilidade moral por como você o usa. Essa é a tentação fundamental do conhecimento e poder oculto, mas sem responsabilidade moral, seja magia negra, magia branca, xamanismo, vodu, qualquer que seja o aspecto do ocultismo que você olha. Essa é a atração essencial, conhecimento e poder hoje, sem responsabilidade moral. Então Judas era um administrador de igreja altamente respeitado. Mas ele estava possuído por um demônio, e no final de seu ministério, João capítulo 13, Judas sai da presença de Jesus e diz: Satanás entrou nele. Não apenas o diabo o abelost, mas agora Satanás entra nele e diz: então era noite, é o que diz o texto, e era noite. Então Nicodemos vem Jesus no início de seu ministério no Evangelho de João para Jesus como a luz do mundo, e ele vem à meia-noite para escapar da observação. E no final de seu ministério, Judas deixa a presença de Jesus e ele deixa a presença da luz de o mundo, e ele vai para a escuridão literal e para a escuridão espiritual. E mais tarde, no dia seguinte, na sexta-feira de Páscoa ou sexta-feira santa, no entanto, você quer chamá-lo de Jesus e Judas pendurado em uma árvore fora dos muros da cidade de Jerusalém. Judas pendurado lá por amor a dinheiro e Jesus pendurados lá por amor a você e a mim. 2 homens com 2 caminhos muito diferentes na vida. Então como reagimos aos ataques de Satanás em nossas vidas? Eu quero agradecer foi irmã Abigail por ler nossa escritura lendo para nós hoje. Obrigado por fazer um trabalho tão bom que eu convido você a virar suas Bíblias para a leitura das Escrituras. Mateus capítulo 6, versículo 13. E todos vocês estão familiarizados com isso. Nós sabemos a oração do Senhor de cor: nos dê o pão nosso de hoje, o pão nosso de cada dia, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as nossas ofensas os devedores, e não nos introduzas no tempo das provações, e não nos deixes cair em tentação. Mas a minha versão diz: livra-nos do mal. Agora o que diz a tua versão aqui? Diz livra-nos do mal. É uma tradução tradicional, sim. Mas a tua diz livra do mal. Está bem. Agora, quando Jesus nos ensina a orar livra-nos do mal, o mal ou livra-nos do mal, primeiro de tudo vamos nos perguntar quantas vezes devemos rezar a oração do Senhor de acordo com Jesus. Diariamente, porque diz na oração do Senhor: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, se você quiser para comer no dia a dia, você está pedindo sustento ao seu Pai Celestial no dia a dia para te dar forças para enfrentar o dia. E porque no dia a dia somos pecadores, por isso precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados diariamente, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E, portanto, a oração do Senhor, por implicação, é uma oração diária que devemos orar como os discípulos de Jesus. E então Jesus
Diz no meio da oração do Senhor diz, mas livra-nos de um maligno. Agora ele não está nos pedindo para orar pela libertação do mal como um conceito abstrato como chuva no dia do seu casamento, ok? Ele não está pedindo que nos livre da véspera como eu não quero furar meu pneu enquanto eu vou para o meu família pelo dia de ação de graças. Esse não é o mal de que Jesus está falando. Ele não está falando sobre a chegada de sua sogra sem avisar, ok? Esse não é o mal de que Jesus está falando. Você pode pensar nisso nesses termos, mas não é isso. Ele está falando sobre desculpas a qualquer sogra que está presente aqui hoje. Jesus está falando literalmente livra-nos do mal, e as versões mais modernas realmente traduzem com mais precisão. Devemos orar diariamente por nosso Pai Celestial para nos livrar dos ataques do maligno. Não do mal em geral, não da inflação no preço da gasolina ou da bomba, mas dos ataques do maligno, porque Satanás é pessoal, ele é malévolo e seu propósito é buscar e destruir. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido, e o propósito de Satanás buscar e destruir qualquer um que tenha o dom da salvação. E por isso devemos orar diariamente: ó Pai do céu, livra-me dos ataques do maligno. E quem é esse maligno de quem Jesus está falando? Então, sobre Satanás, a revelação 12 de 1 Pedro 5 indica exatamente quem é. Ele é conhecido como o diabo, a antiga serpente do Éden, o dragão enganador de todo o mundo, o leão que ruga procurando a quem ele pode devorar. O assassinato desde o início e o pai da mentira. Estamos falando do próprio Satanás. Agora pedimos ao nosso Pai Celestial que nos livre dos ataques de Satanás, mas como cooperamos com Deus nesse processo? Porque não é só ó Pai me viveu dos ataques de Satanás, mas vou viver minha própria vida do meu jeito. Também temos uma responsabilidade nisso. E você encontra parte dessa responsabilidade indicada em Atos 19. Vire comigo em suas Bíblias para Atos, capítulo 19. Este é a igreja de Éfeso, onde o Evangelho foi proclamado pela primeira vez. E quando Paulo está em Éfeso, eles têm uma ótima biblioteca lá, e se você tiver a chance, vá para a Turquia. Turquia é um ótimo lugar para visitar, e vá para as 7 igrejas na costa oeste da Turquia. São lugares realmente incríveis. Vá para Éfeso. Éfeso antigo está muito bem preservado. Há um enorme anfiteatro onde eles choraram muito, onde eles choraram o maior perigo dos efésios. Você pode ficar no topo e ouvir alguém falando em um fundo. A acústica é perfeita. É um anfiteatro enorme, e no meio de Éfeso você tem a biblioteca, e tem uma fachada ali, e tem uns 5 andares com essas mulheres esculpidas, 2 mulheres da família que doaram a biblioteca, e eles conseguiram as coberturas em suas cabeças como costumavam usar antigamente, e você pode ver isso. Você pode andar pelas ruínas da biblioteca lá. Eles até têm banheiros lá, os banheiros públicos, e você pode ir e andar ao redor deles, e eles têm algumas fileiras de mármore com buracos neles. Quero dizer, eles têm cerca de 36 polegadas de distância. Quero dizer que não há muito espaço naquele banheiro público, posso te dizer. Mas você pode ir para a biblioteca de Éfeso, e as pessoas lá tinham livros, e aqueles os livros valiam muito dinheiro. Em Atos capítulo 19, versículo 19. Quando as pessoas ouviram o evangelho, diz que alguns dos que praticam magia recolheram seus livros e os queimaram publicamente. Quando o valor desses livros foi calculado, descobriu-se que chegou a 50.000 moedas de prata. Agora, naquela época, você compraria um escravo por 30 moedas de prata. Então 50.000 moedas de prata é muito dinheiro mesmo na época do apóstolo Paulo. O que eles estão dizendo é que eles queimaram alguma coisa a ver com o ocultismo em suas vidas. Eles limparam suas casas. Eles se livraram disso. Não havia lugar nas casas daqueles novos cristãos para qualquer artefato ou livro que tivesse algo a ver com Satanás ou seu reino. Eles se livraram disso. É conhecido como limpeza da casa. Ou às vezes, quando alguém diz que temos um problema, posso visitar em Bering Springs. Visito algumas outras pessoas que fazem esse tipo de ministério. Vamos orar e jejuar por alguns dias. Depois vamos para a casa deles e vamos passar pela casa deles e dizemos: olhe, antes de virmos vamos fazer uma limpeza na casa, tudo bem? E eles dizem que sim. Eu disse: quando me refiro a uma limpeza na casa, quero dizer olhamos para tudo. Eles dizem que sim porque eles estão apavorados com o que Satanás está fazendo em suas vidas. E quando você faz uma limpeza na casa, você percorre cômodo por cômodo e olha para tudo, em cada prateleira, em cada gaveta, em cada armário. Você abre tudo o que você tem em sua casa. Há basicamente Satanás dando permissão para entrar em sua vida. E é incrível o que você encontra em lores adventistas.
Pode haver uma estátua de Buda de sua recente viagem à Tailândia sobre o manto que eles podem ter estado no Haiti em uma viagem missionária e voltam com um rosto de madeira esculpido, podem ter jogado com um tabuleiro Ouija quando eram adolescentes e há um tabuleiro Ouija em uma caixa no porão. Podem ter jogado cartas de tarô antes de se casarem, talvez tenham consultado um horóscopo, tiveram seu horóscopo desenhado para eles mesmo como adventistas. Isso acontece, então eles se perguntam por que tudo o que o horóscopo disse se tornou realidade em suas vidas. A resposta é: se você agir de acordo com as promessas de Deus, então as promessas se tornarão realidade em sua vida. Quando você acreditar nas mentiras de Satanás, eles também se tornam realidade em sua vida. E então você anda pela casa de alguém. O que as pessoas nunca querem que você dê uma olhada é que dizemos: abra o computador e me mostre o histórico de visualizações na internet, que é o santo dos santos para a maioria das pessoas hoje em dia. Eles estão vendo o histórico online. E você abre isso e não fica mais horrorizado. Depois de alguns anos fazendo isso, você não fica mais horrorizado com o que encontra no histórico de visualização de membros regulares. É horrível. E às vezes você encontra coisas realmente estranhas. Uma vez eu estava ministrando para um cara que tinha CDs de auto-hipnose e ele estava lutando com o peso e ele ia dormir e colocava esses CDs. E então ele não tinha ideia do que estava dizendo para ele. Mas uma semana depois ele começou a ouvir para isso. Ele começou a se levantar na igreja e xingar Jesus. Algo está errado aqui. Este é um membro importante da igreja. Por quê isso está acontecendo? E então dissemos que precisávamos andarmos pela casa e esses CDs de auto-hipnose de um fornecedor da nova era. Nós dissemos que essa é provavelmente causa de seus problemas, precisamos nos livrar disso, mas levou 2 dias sentado lá com ele antes que ele criasse coragem para pegá-lo e jogá-lo no lixo. Você vê, você tem que perguntar a Deus por ajuda. Judas não pediu ajuda, então Jesus nunca o libertou. Mas Jesus nunca falhou em libertar alguém que pediu ajuda. E literalmente limpar sua casa é uma boa maneira de pedir ajuda a Deus. Quando Ezequias se tornou rei, e você vê que é em todos os bons reis de Judá, sempre que eles se tornavam reis, a primeira coisa que diziam que eles faziam era cortar todos os bosques que eram as florestas onde eles tinham suas práticas pagãs. Eles derrubavam os altars, eles matavam os profetas e eles tivemos uma limpeza nacional, como se estivéssemos eliminando todas as evidências de adoração de Baal, adoração de ídolos ou adoração de Dagon em nossa terra, porque esses nomes de ídolos são realmente nomes de demônios. Paulo diz em 1 Coríntios 10 que quando os pagãos adoram ídolos, eles estão realmente adorando demônios. Esse é o fim de 1 Coríntios 10. Então esses deuses antigos como Pagão e Baal e Asterote e Dagon ou Molech são nomes de demônios. E então quando Deus fala sobre adultério espiritual no Antigo Testamento, eles não apenas curvar-se aos ídolos, eles estavam presos aos demônios. E então quando Israel entrou em Israel, quando Israel entrou em Canaã, em Deuteronômio capítulos 5 e 6, Deus diz que quando você entra na terra prometida, você deve eliminar todas as evidências por meio de uma adoração vital. Tudo tem que vai destruir tudo. Porque vai ser uma armadilha para você, e por isso precisamos estar conscientes hoje que quando temos coisas em nossas vidas que não podem ser dadas a Deus como uma oferta sagrada, na verdade estamos abrindo a porta para Satanás em nossas vidas, quer saibamos ou não. Então quero que pense bem se o Espírito Santo está se movendo em seu coração. Agora há algo em sua casa, em sua vida, em seu coração, que você não pode dar como um presente sagrado para um santo, como um santo oferecendo a um Deus sagrado. Então vá para casa hoje e livre-se disso. Destrua-o, livre-se disso de sua vida, livre-se disso de sua casa, livre-se disso de sua família, livre-se disso de seu casamento. Pode ser videogames violentos, podem ser opções de entretenimento sem Deus. Você sabe que Jesus morreu para nos salvar das coisas que pensamos ser entretenimento. Vamos pensar com muito cuidado o que permitimos em nossas mentes, sejam pensamentos vingativos ou imorais, sejam substâncias viciantes, pornografia ou orgulho, autossuficiência espiritual, a maldição da fofoca e calúnia. Talvez você tenha trazido de volta alguns presentes de feriado do exterior. Quero dizer, eu viajei por todo o mundo várias vezes e, além de um tapete persa e um samovar russo, não tenho nada para mostrar que estive por perto o mundo. Eu não quero nada na minha casa que eu não saiba de onde veio.
Porque eu sei como Satanás trabalha. Então, se tem algo na sua vida, algo na sua casa, algo na sua estante, algo, um hábito na sua vida, uma atitude de seu coração que você sabe que é inconsistente com o reino de Deus, então não venha apenas à igreja e aproveite o banquete espiritual, vá para casa e peça a Deus para lhe dar forças para se livrar dele, e limpar sua casa e limpar seu casamento. Porque enquanto essas coisas estão em sua casa ou em seu coração, você está dando permissão a Satanás para brincar. Então eu não estou vindo aqui para manter um sermão de bem-estar ou qualquer coisa. Estou aqui porque o tempo é curto e as almas são preciosas e sua salvação vale qualquer coisa que este mundo tem a oferecer. Se o Espírito Santo estiver falando com você agora, não extinga o Espírito, mas lide com isso quando chegar em casa e não demore. Porque enquanto você permite essa coisa em sua vida ou em seu casa, Satanás tem permissão para tocar a próxima coisa que fazemos. Por sua vez, em suas Bíblias, para Efésios 6, aqui então oramos pela libertação de Satanás. É o que encontramos em Mateus 6,13. A próxima coisa que fazemos é encontrada em Efésios capítulo 6, e isso é a armadura de Deus, e todos nós estamos familiarizados com a armadura de Deus. Eu vou pegá-la em Efésios 6 e versículo 10. E estes são versículos muito familiares para nós, que diz: finalmente seja forte no Senhor e no força de cujo poder. Seu poder significa que não podemos lutar contra Satanás em Roma, mas Deus tem autoridade sobre Satanás e Deus pode nos libertar do ataque satânico. Coloque no versículo 11 toda a armadura de Deus para que você possa resistir ao artimanhas do diabo, a selvageria. Esse é o truque, o engano. Esse é um ponto importante. Toda tentação, todo o ataque de Satanás é basicamente uma mentira. Toda tentação funciona assim: se você fizer isso, se você pensar isso, se você fizer isso ou aquilo, isso seria bom para você. Dessa forma, toda tentação funciona nessa premissa: se você fizer isso, você terá esse bom resultado. E toda tentação é uma mentira. Então o apóstolo fala sobre as artimanhas de Satanás aqui, que Satanás está tentando nos enganar através da tentação. Para nossa luta não é contra os inimigos de sangue e carne. Então nossa luta temporária não é contra Obama ou Clinton ou Trump ou Biden, que não é nosso inimigo como cristãos, mas é contra os governantes, as autoridades, os poderes cósmicos desta escuridão presente, contra o forças espirituais do mal nos lugares celestiais. E as duas palavras são usadas como seus governantes e autoridades que Paulo usa ao longo de seus escritos para falar sobre anjos caídos. Não temos tempo para ir, isso é para passar por esse estudo hoje. Mas nosso inimigo é Satanás e seus anjos caídos. Esses são os que estão nos atacando. Portanto, diz o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir naquele dia mau e, tendo feito tudo para permanecer firmes e apertar os cintos de verdade, etc., em torno de sua cintura. E então 3 vezes no versículo 13 ou 2 vezes em 13 e uma vez em 14, o apóstolo Paulo dá um imperativo e ele diz para ficar firme. Você tem que ficar agora. Se você está na infantaria e seu comandante diz fique firme, ele está dizendo para você assumir uma postura defensiva ou ofensiva. Defensiva se o comandante disser para avançar. Você agora está assumindo uma postura ofensiva, mas se o seu comandante disser fique firme com o escudo da fé, ele está ordenando que você tome uma atitude. Postura defensiva. E há alguns que dizem bem, podemos ver um demônio debaixo de cada pedra e atrás de cada arbusto e precisamos sair procurando por eles. Precisamos fazer uma caminhada de oração pela cidade, precisamos reivindicar a cidade para Jesus Cristo, etc, etc. E isso não é ordenado nas Escrituras. Nunca somos ordenados a sair procurando por problemas, mas lemos nesta passagem aqui com a armadura de Deus, que quando esse dia mau chegar, ele diz para que você possa resistir naquele dia mau, que significa que o dia mau virá para você e para mim. Quanto mais cedo ou mais tarde Satanás vai fixar sua atenção em você. Quando esse dia mau chegar, você fica firme, você não corre. Você não precisa correr e se esconder, você não precisa avance para a batalha, você permanece firme. Você sabe que os católicos têm o que é conhecido como o ritual de Roma. Você pode baixá-lo da internet. A Igreja Católica tem um colégio para exorcistas em Roma e eles treinam vários padres a cada 200. E é nisso que eles se especializam, e a demanda por exorcismos explodiu em todo o mundo nos últimos anos, e o ritual de Roma tem orações muito poéticas.
Então Pai da luz venha e dissipe o príncipe das trevas, coisas assim. Mas passa para a Virgem Maria e o abençoado arcanjo Miguel e São Christopher e todo o resto. E isso é o que você encontra no ritual de Roma, mas não é isso que você encontra nas Escrituras. O que encontramos nas Escrituras é que nós devemos ficar na armadura de Deus, e quando Satanás vier nos atacar naquele dia mau, não devemos correr, porque temos o escudo da fé e temos a couraça da justiça em nossas cabeças. Em nossas cabeças é o capacete da salvação, em nossos pés temos os sapatos que representam a vontade de compartilhar o Evangelho. E você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora podemos pensar bem o que é essa palavra de Deus que Paulo está falando aqui. Bem, não é o mais palavra por palavra comum no Novo Testamento, é a palavra Logos. Você já ouviu a palavra Logos? Alguém disse sim, Logos. No começo era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos é como um olho, é uma palavra, vem da cultura grega antiga, e basicamente é a ideia de que o que você fala é uma expressão de quem você realmente é. Jesus diz que você sabe do transbordamento do coração. Então o homem fala, e então Jesus é o Logos de Deus, que significa que ele é a expressão perfeita de Deus. Então encontramos em João 1, versículo 1. Mas a palavra que Paulo usa aqui não é Logos de Deus, mas o que Paulo está falando aqui sobre a espada do Espírito é a palavra rima que ele usa aqui, significa a palavra falada, que é expressão falada. Então o que ele está falando aqui é que a espada do Espírito é quando você fala a palavra de Deus em voz alta, não apenas você tem impresso em suas Bíblias, não apenas quando você ouve ou ouve uma leitura da Bíblia, mas que a espada do Espírito é quando você memorizou as Escrituras, e quando Satanás vem até você com uma tentação, você responde a essas tentações com uma promessa ou uma citação das Escrituras. Foi assim que Jesus lidou com Satanás. Não está em Marco 4, quando Satanás veio a Jesus. Como Jesus respondeu 3 vezes, Jesus diz: está escrito. Jesus respondeu 3 vezes às tentações de Satanás, porque ele estava modelando para nós como respondemos às tentações de Satanás. Então, se você luta contra o álcool, e algumas pessoas podem lutar contra o álcool, você precisa procurar nos Provérbios as descrições do que significa combater o álcool. E quando Satanás tenta você, quando você passa por um búfalo selvagem, asas ou algo assim, e ele coloca aquela tentação em seu coração, você cita em voz alta as promessas e o guarda e os avisos e as Escrituras sobre como lidar com o álcool. Se sua luta é com um óleo, não sabia fofoca ou mentir, então você precisa aprender as passagens das Escrituras que se relacionam particularmente com esses pecados específicos de fofoca ou mentira. E então, quando você é tentado a fazê-lo e as palavras estão na ponta da sua boca, você diz: não, eu não vou, faça isso, e diga em voz alta: não, Satanás, eu não vou fazer isso. É o que a palavra de Deus diz, está escrito, e você fala. Agora, por que citamos a palavra de Deus? Porque se toda tentação é uma mentira, isso significa nós respondemos a mentiras com a verdade. É isso mesmo. Você dissipa as falsidades com a verdade, e a única coisa que sabemos que é sem verdadeira é a palavra de Deus, porque de um ser humano falho como eu, ou como qualquer um de nós aqui hoje, eu posso te dizer o que eu acho que é a verdade. Mas porque eu sou inerentemente um ser humano defeituoso, imperfeito e caído, nunca será sem a verdade. Você não pode obter algo perfeito de algo que é imperfeito. Portanto, a única coisa que eu saiba que neste mundo que é sem verdadeira é a palavra de Deus. E é por isso que falamos a palavra de Deus e as promessas e os mandamentos da palavra de Deus quando estamos enfrentando tentações. Então, quando Satanás está lhe dando uma tentação, você precisa, para aprender as promessas ou as passagens que se relacionam com suas tentações únicas, porque todo mundo tem botões diferentes que Satanás pressiona e você os memoriza. Você pode carregá-los em um cartão flash em seu bolso, e quando Satanás o tenta, você pode responder. Como você pode fazer com muitas pessoas sofrem de culpa. E Satanás os ataca e ele diz: você acha que Deus poderia realmente te perdoar? Olhe para o que você fez, olhe o que você disse, olhe para o seu passado. Você realmente acha que poderia estar no reino de Deus, e ele está jogando com a falsa culpa? E a resposta é: não está escrito: se confessarmos nossos pecados, ele foi fiel e justo, nos perdoará e nos purificará de toda injustiça, não apenas de alguma injustiça, toda injustiça. E então você responde a Satanás: se você sabe que
Tem fraquezas nas áreas X, Y e Z que você precisa para aprender promessas nas Escrituras. Eles estão lidando com X, Y e Z e, portanto, quando essas tentações vierem, você pode responder adequadamente. Em terceiro lugar, a terceira maneira de responder a Satanás. 21. Eu não vou ler toda a passagem aqui. É quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração. E eles encontram um menino e eles acham que ele é epiléptico no versículo 15. E os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E no versículo 18 Jesus onde ele repreendeu o demônio alguns de vocês podem dizer que sim, diz que Jesus repreendeu o demônio é o mesmo versículo que foi usado no versículo 6 capítulo 16 onde Pedro começou a repreender Jesus. Então, há um bom exemplo disso. Jesus repreendeu o demônio e saiu do menino e o menino foi curado instantaneamente. Versículo 19 Então os discípulos vieram a Jesus em particular e disseram por que não poderíamos expulsá-lo. E ele disse a eles por causa de sua pouca fé, porque em verdade eu digo, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esta montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá e nada será impossível para você. Então algumas versões dizem: mas esse tipo não sai exceto através da oração e do jejum. O rei James tem tantos, as versões modernas não têm isso. Dependendo de qual tradição manuscrita você está usando aqui, então Jesus diz que esse tipo de demônio só sai por meio de oração e jejum. Agora não vamos falar muito sobre jejum aqui, mas em Mateus capítulo 6 Jesus diz a seus discípulos: sempre que você ora, então ele assume que nós oramos. Então diz: sempre que você dá esmolas, Jesus assume que seus seguidores dão armas aos pobres. E então ele diz: e sempre que você jejua, então Jesus assume que seus discípulos na Igreja Adventista de Kernesville, nosso povo de oração, nosso povo de generosidade para com os pobres e nosso povo que jejua regularmente. Agora, porque jejuamos bem, há muitas razões pelas quais Isaías 58 tem muitos frutos do jejum, onde Deus fala sobre o verdadeiro jejum que ele está procurando mas essencialmente deixe eu descrevo aqui quantas horas por dia você gasta em média preparando comida, comendo comida, lavando a louça depois e sentindo um pouco de sono. Depois de comer, quantas horas você gasta por dia fazendo isso? Digamos 2 horas, você sabe. Algumas as pessoas estão sorrindo. Ok, eu como comida como combustível, eu não como comida para me divertir. Principalmente muitos caras têm o mesmo problema quando minha esposa põe um prato cheio na minha frente e acaba em 30 segundos. E ela diz: você gostou do que comeu? Eu tenho que olhar para o prato dela, me lembrar o que acabei de comer, porque tenho que continuar com o trabalho. Alguns de vocês estão rindo porque não sou o único cara que faz isso. Quando estava na faculdade de New Bullard, aprendi muito rápido que eles colocavam uma quantidade fixa de comida na mesa para 6 pessoas no refeitório. E era como um racionamento, então você sempre ia e sentava com um monte de garotas porque você comia a comida enquanto elas ainda estavam conversando umas com as outras. E você está com o estômago cheio. Eu não consegui uma esposa de New Bullard, talvez seja por isso, mas nós gastamos, digamos, uma média de 2 horas por dia. Eu não tenho permissão para lavar a louça porque eu quebrei também muitos dos pratos de porcelana da minha esposa, então eu enxugo, então passo em média cerca de 15 minutos por dia comendo. Você sabe que simplesmente desaparece pela escotilha e eu estou fora, mas para a pessoa média são cerca de 2 horas. Agora, estamos todas as pessoas ocupadas? Sim, somos todas pessoas muito ocupadas. Se você jejuar por 24 horas, você acabou de criar 2 horas do nada, onde agora você pode orar. Então, ao jejuar, você cria tempo para a oração. Isso faz sentido? Ok, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando você está jejuando, você tende a se sentir fraco. É isso mesmo, sim. Você se sente fraco. Se você jejuar por 48 horas ou 72 horas, você vai se sentir muito fraco. Agora, porque jejuamos, o que isso simboliza bem? Em 2 Crônicas 7:14 diz: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. E a palavra hebraica muitas vezes é traduzida como rápido. A promessa, o verso é que Deus sarará a terra. Veja, quando você está enfrentando uma batalha espiritual e você jejua, o que você está dizendo a Deus é que há uma batalha à minha frente, mas a vitória não estará em meu poder, estará apenas em seu poder. É uma atitude de humildade diante de Deus, que eu não posso lutar esta batalha e jejuar fisicamente. Eu estou me humilhando diante de você e vou dizer:
Que a você seja a honra e a glória, e quando a vitória for alcançada em seu nome e com seu poder, e eu me levantarei e te louvarei depois. E eu estou, não vai tirar nenhuma glória disso. Então o jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus e deixar Deus tomar o campo de batalha, em vez de lutarmos as batalhas com nossas próprias forças. Então Jesus diz que esse tipo de demônio só sai por meio da oração e do jejum. E é verdade que existe uma hierarquia do mal entre os demônios. Mateus capítulo 12 diz que um demônio é expulso e vagueia por lugares maravilhosos, e então ele volta para a casa onde estava originalmente e o encontra o varrido e limpo e tudo em ordem, e ele diz: bem, vou viver aqui. Então ele sai, e Jesus diz que encontra 7 outros demônios mais perversos do que ele, e eles voltam para aquela pessoa, e a última condição da pessoa é pior do que a anterior. Que nós descobrimos que nesse ensinamento de Jesus existe uma hierarquia do mal entre os demônios. Todos os demônios não são igualmente maus, alguns são mais maus do que outros. O que também descobrimos é que uma casa vazia não é uma boa casa. Você vê algumas pessoas, e isso acontece muito no Oeste, eles imaginam que existe o reino de Deus lá. Você é um discípulo nascido de novo de Jesus, e ele não é apenas seu Senhor Salvador, mas ele é seu Senhor. Isso significa que você segue seus mandamentos, e então existe este reino de Satanás sobre aí. Eu não quero ter nada a ver com isso, mas eu brinquei com isso, agora está afetando minha vida aqui nesta terra de ninguém secular. E a ideia de que existe uma terra de ninguém secular onde eu posso viver a vida americana secular sem interferência de Satanás é uma mentira. Não existe secular terra de ninguém, existe o reino de Deus e existe um principado de Satanás, e não há nada no meio. Muitas vezes as pessoas que são seculares vêm até você e dizem: pastor, eu tenho um problema que eu brinquei com o que quer que seja, e tem uma sombra na minha vida, e eu quero que você me ajude a me livrar dela. Então aqui você é um pastor, e Jesus tem autoridade sobre os demônios, e eu quero que você me libertei da sombra que vem daquele lado do universo, para que eu possa continuar vivendo uma existência secular sem Deus aqui, basicamente buscando o prazer. E você volta para aquele ensinamento de Jesus e diz: mais uma casa vazia logo será preenchida não apenas com um demônio, mas com 8 demônios. E sua última condição será pior do que sua condição anterior. Eu não posso te ajudar eticamente se você não vai se tornar um discípulo de Jesus Cristo, porque se eu disser sim, vou orar por você e pedir a Jesus para libertá-lo, mas você volta para uma existência secular sem Deus. E então a casa da sua vida não está cheia com a presença do Espírito Santo, então você vai ter mais demônios voltando para você, vai ser pior do que antes. E então, quando alguém pede ajuda, eles não estão apenas pedindo a Jesus para libertá-los, eles também não querem apenas que Jesus seja seu Salvador, eles também estão pedindo para ser o Senhor e o Salvador, Senhor da minha vida e Salvador de eternidade. Então, se você quer que Jesus o liberte dos ataques de Satanás, você também está pedindo a ele para ser o Senhor de sua vida, o que significa que estamos obedecendo a seus ensinamentos. Agora, a obediência tem uma má reputação no Oeste, mas Jesus ordenou apóstolos para nos ensinar a todos o que obedecer. Tudo o que Jesus os ensinou não é legalismo. Obedecer aos ensinamentos de Jesus é uma expressão de sua lealdade e seu amor por ele. Então, quando minha esposa me diz que é nosso aniversário de casamento, vamos a um restaurante e passo pelo Olive Garden, que é o restaurante preferido dela, e vou ao Taco Bell. Sim, vamos a um restaurante, mas não estou a honrar essa relação. Fiz isso uma e outra vez. Pararam de vender burritos de 7 camadas, por isso a tentação se foi. Mas com toda a seriedade, se houver uma presença satânica, se houver uma sombra em sua vida e você quiser que Jesus o liberte, você precisa se comprometer. O que você precisa entregar essa parte de sua vida à soberania de Jesus Cristo. Você não pode ter um quarto escondido em sua vida onde você diz: Senhor Jesus, você pode ser o Senhor de tudo mais, mas este é meu pecado particular e não é grande coisa. Você pode fechar os olhos para isso. É onde Satanás está indo, ganhe o controle de uma parte de sua vida. E para a maioria dos ocidentais hoje é a pornografia. Esse é o problema número 1. O problema número 2 que eu acho é o abuso sexual na infância. Essas coisas voltam para assombrar as pessoas de maneiras terríveis. Então, como uma nota lateral, eu encorajo você a passar por essas excelentes verificações de antecedentes até que tenha ministrado a mulheres que passaram por esse tipo de abuso e sofreram pelo resto de suas vidas. Você
Não tem ideia das terríveis consequências que esse tipo de abuso traz para as pessoas. Então proteja seus jovens, proteja suas meninas e proteja seus meninos. Então nós cooperamos com Deus rezando a oração do Senhor e entregando a Deus qualquer coisa em nossa vida que não pode ser dada como um sacrifício sagrado a Ele. Nós cooperamos com Deus permanecendo firmes no armadura de Deus e usando a espada do Espírito, memorizando as Escrituras e citando-as em voz alta quando Satanás nos tenta. Nós cooperamos com Deus comprometendo-nos em oração e jejum, para que Deus possa operar as vitórias em nossas vidas. E quando oramos e nós rápido e entregue os problemas nas mãos de Deus, é incrível o que vemos Deus fazendo por nós. E então podemos dizer que o que no geral o que encontramos nas Escrituras, bem, as Escrituras nos ensinam, e este é um tema sobre o grande conflito aqui por trás das cenas dos assuntos terrenos. Existem forças sobrenaturais pessoais invisíveis para o bem e para o mal engajadas na guerra cósmica pela lealdade e controle de cada pessoa sentada nesta casa de oração hoje. A Bíblia ensina a existência de um ser malévolo pessoal literal conhecido como o diabo, uma vez chamado de Lúcifer em Isaías 14 e agora chamado Satanás, o acusador de seus irmãos, que já foi o anjo mais alto e mais bonito do céu. Ezequiel 28. As Escrituras ensinam que Satanás experimentou uma queda moral, que o orgulho tomou conta de seu coração e ele levou uma terceira dos anjos com ele em rebelião contra a revelação de Deus 12:4, e que na conclusão daquela primeira guerra no céu, isso soa como um oxímoro. Guerra no céu, todos nós queremos chegar ao céu, mas a primeira guerra já foi no céu. Na conclusão daquela primeira guerra no céu, ele foi literalmente e fisicamente expulso do céu, descendo para habitar no planeta Terra. Mas notícias para as pessoas nesta terra, as Escrituras ensinam que Satanás e os anjos caídos continuam até hoje travando uma guerra implacável contra o reino de Deus e tudo o que é bom e nobre em nosso universo. As Escrituras ensinam em Revelação 16:13 que durante os últimos dias da terra, Satanás enviará 3 espíritos demoníacos que iludirão e controlarão a esmagadora maioria dos habitantes deste mundo para lutar contra o Deus Todo-Poderoso, e por lutando contra Deus Todo-Poderoso, que literalmente significa perseguição de seus filhos, assim como quando Jesus disse a Saul: Saul viu porque você me persegue, quando ele estava perseguindo os cristãos de Damasco. As Escrituras ensinam que Satanás trará uma ilusão esmagadora no final de tempo para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus e aqueles que não amam a verdade. 2 Tessalonicenses 2:9-10. Observe que este Paulo não diz o que aqueles Satanás procuram enganar aqueles que apenas conhecem a verdade. Você pode conhecer a verdade, mesmo os demônios acreditam que Deus existe e estremecem quando ele diz que aqueles que amam a verdade, o que é importante não é apenas que conheçamos a verdade das Escrituras, mas amamos a verdade. É um compromisso de coração e mente com Deus. Devemos amar a Deus também como conhecemos a Deus. Por nós mesmos, só a segurança da ilusão final. As Escrituras ensinam que os anjos caídos tentam a humanidade caída, tornam atraentes para nossos pecados de omissão e comissão, e eles nos insultam e atormentam. Eles nos ensinam que as forças do mal que nos oprimem hoje e estamos no exterior, na terra da América hoje, somos tão poderosos que nós, em nossa própria humanidade, sem ajuda, não podemos esperar resistir com sucesso às forças do mal em nós mesmos. É exatamente por isso que precisamos vestir a armadura de Deus. As Escrituras ensinam que na primeira história de Natal, a chegada do reino de Deus estabelece um confronto direto entre o reino de Satanás e o reino de Deus, e a boa nova do Evangelho é que as forças das trevas nunca foram capazes de extinguir a luz do mundo. João 1:5. A luz está brilhando na escuridão e a escuridão não a dominou. É isso que o versículo diz. A escuridão e Jesus é a luz do mundo. E capítulo de Mateus 5 ou 6. Mateus 5. O que é Mateus 5? Vocês, como cristãos, são a luz do mundo, e as trevas não sobrepujarão a luz, o que significa que a escuridão em cada geração está tentando extinguir a luz, o que significa que estamos em uma batalha e a escuridão está tentando extinguir a luz desta igreja e a luz da sua vida, mas a escuridão não extinguiu a luz. Essas são as boas novas de João 1 e versículo 5. A Escritura ensina que a razão pela qual o Filho de Deus apareceu em 1 João 3:8 foi para destruir a obra do diabo, o intelecto de Isaías. E em seu primeiro sermão em Nazaré, Jesus declarou que veio para proclamar libertação aos cativos, que
Acabará por libertar as vítimas do assédio satânico de suas garras. As Escrituras ensinam que, enquanto citação, nossa luta não é contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos das trevas atuais, contra as forças espirituais até mesmo das regiões celestiais. Isso é Efésios 6:12. Acabamos de ler também. É verdade que esses governantes ou caídos, os anjos, nunca podem separar os cristãos nascidos de novo do amor de Deus. Paulo continua dizendo em Romanos 8, e ele diz isso porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem governantes, outra palavra para demônios, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem a palavra para demônios, nem altura, nem morte, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é tão bonito que nada pode separar um cristão nascido de novo do amor de Deus. Não importa o que Satanás esteja fazendo com você ou sua família ou seu casamento ou sua vida. As Escrituras ensinam que Jesus Cristo nunca perdeu um encontro com Satanás. Eu digo amém. Para que houve guerra no céu e Satanás perdeu e foi expulso. Houve uma tentação no deserto, Cristo triunfou e Satanás foi expulso de sua vista. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus andou saqueando as posses do homem forte, como ele diz em Marcos 3, porque no confronto no deserto ele primeiro venceu Satanás, então Jesus venceu Satanás no deserto e ele venceu o pecado no Calvário. As Escrituras nos ensinam que quando Jesus voltar, então esta é realmente uma boa notícia. Cristo triunfará finalmente sobre Satanás no conflito final entre o bem e o mal, e Satanás será lançado no lago de fogo para ser eternamente destruído. E eu digo: quem me Babi, quem me. E se você não acha que é um sentimento cruel, você espera até que um parente próximo seu morra de uma morte dolorosa de câncer. Ou você espera até que um filho seu tenha um casamento dilacerado por adultério. Ou você espera até um filho seu nasce com espinha bífida. Ou você espera até que um parente seu morra de morte dolorosa e agonizante. É uma boa notícia que o autor de todo o mal vai queimar queimadura de bebê. Isso faz parte da boa notícia que a justiça será feita e o autor toda dor e sofrimento serão destruídos de uma vez por todas. Isso faz parte do Evangelho. Fico feliz que Deus vai cuidar da fonte de todo o mal para que ele nunca mais volte a assolar o planeta Terra. As Escrituras nos ensinam as boas novas que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Filipenses 3:23 ou 320. Mas Jesus, sim, ele foi o professor mais talentoso da história da humanidade, mas ele não veio simplesmente ensinar, ele veio salvar. E é justamente por causa do mal que vivemos hoje em 2022 que esse mal tem uma origem satânica que não podemos superar por meio de uma melhor educação cristã, por meio de habilidades parentais mais completas para matizar cuidadosamente as resoluções da Conferência Geral, ou por meio de programas eficazes da igreja local. É porque a fonte de nossos problemas é o mal malévolo pessoal. Nosso maior inimigo não é a ignorância e nossa maior necessidade não é a educação. Nosso maior inimigo não é o câncer e nossa maior necessidade não é a cura. Nosso maior inimigo não é a pobreza e nossa maior necessidade é não entrar na classe média. Nosso maior inimigo não é ter um iPhone 10 e nossa maior necessidade não é negar iPhone 13. Nosso maior inimigo e problema não é ter namorado mal namorado e nossa maior necessidade não é procurar um bom namorado. Nosso maior inimigo não é racismo. Nossa maior necessidade não é justiça racial. Nosso maior problema não é degradação ambiental e nossa maior necessidade não é um ambiente imaculado. Nosso maior inimigo não é o analfabetismo e nossa maior necessidade não é a educação. Não, nosso maior inimigo é o mal, um ser pessoal malévolo e, portanto, nossa maior necessidade é de um Salvador pessoal amoroso. E esse Salvador é Jesus Cristo, que veio a este mundo não para condenar, mas para que